created using Powtoon. Olá pessoal, aqui é o canal Jovem Cristão TV, aqui quem vos fala é Silvio Pinheiro. Se você não é inscrito no canal Jovem Cristão TV, se inscreva, clique no sininho, compartilhe esse vídeo para estar por dentro do canal. Não se esqueça de clicar no sininho, é muito importante para estar recebendo aí as notificações do canal Jovem Cristão TV. A notícia que eu vou falar hoje é muito importante porque é um passo para o Armagedon, né? Como vocês sabem, os Estados Unidos está enfrentando um problema muito grande, um sério problema de conflito com o Irã. Então vamos lá, vou deixar a fonte aqui embaixo do vídeo. Donald Trump afirma que Estados Unidos responderão a qualquer ataque do Irã com uma força grande e esmagadora. Em textos publicados em uma rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os iranianos não compreendem a realidade e que um ataque feito a qualquer coisa americana será respondido com uma força grande e esmagadora. Em alguns locais, isso significará destruição total, ameaçou. E aqui tem um Twitter, né, do Donald Trump falando em inglês a respeito do Irã. A liderança iraniana não entende as palavras agradável ou compaixão. Eles só entendem força e poder. E os Estados Unidos são de longe a força militar mais poderosa do mundo, com 1,5 trilhão de dólares investidos só nos últimos 2 anos, escreveu Donald Trump. Ele acusou os iranianos de terem matado 2.000 americanos com bombas e uma referência em armamentos que o Irã forneceu aos iraquianos. Trump publicou os textos nas redes sociais em resposta a uma declaração dos iranianos que ele classificou como muito ignorante e insultante. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, acusou o governo dos Estados Unidos de mentir quando afirma que deseja negociar com Teherã após o anúncio de sanções americanas contra o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif. As sanções que os Estados Unidos anunciaram contra o líder supremo são escandalosas e idiotas, e a Casa Branca é afetada por uma desordem mental, de acordo com Rouhani. Qualquer ataque do Irã a qualquer coisa americana será respondido com uma força esmagadora. Em algumas áreas, esmagadora significará destruição. Chega de John Kerry e Obama, publicou em uma referência ao antecessor, ao seu secretário de Estado. Trump já recuou de ataque em cima da hora. Donald Trump chegou a ordenar bombardeios na sexta-feira, 21 de junho, depois do Irã ter anunciado nas vésperas a derrubada de um drone dos Estados Unidos. O presidente americano, no entanto, recuou em cima da hora. Já no sábado, os iranianos afirmaram que o conflito do Irã se espalhará pelo Oriente Médio e será incontrolável. Um dia depois, Trump ordenou um cyberataque aos computadores militares iranianos nessa segunda-feira 24 que passou. Ele decidiu aplicar mais sanções econômicas, inclusive ao líder do país islâmico, ao Ayatollah Ali Khamenei. Bom, gente, com isso eu vou encerrando esse vídeo e até as próximas notícias.
G20 líderes dos BRICS afirmam estar comprometidos com o objetivo do Acordo de Paris. Em nota conjunta, diversas, nesta sexta, agora dia 28, durante a reunião dos maiores economias do mundo, líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul mantiveram compromisso com as metas estabelecidas no pacto que visa manter o aquecimento global abaixo de 2 graus. Líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os chamados BRICS, divulgaram nesta sexta 28 uma nota conjunta na qual se comprometem a implementar medidas para atingir as metas estabelecidas no Acordo de Paris, que visam manter o aquecimento global abaixo de 2 graus, buscando limitá-lo a 1,5 graus. O anúncio foi feito durante um encontro no G20 no Japão, que reúne as maiores economias do mundo. No documento, os países afirmam estar comprometidos com a plena implementação do Acordo de Paris, incluindo os princípios das responsabilidades comuns mais diferenciadas, à luz das diferentes circunstâncias nacionais. Os líderes reconhecem ainda a importância de fontes variadas de energia e avanços tecnológicos para alcançar um futuro de baixa emissão de gases estufa, como energia solar, bioenergia sustentável e gás natural ao transporte. Dizem também reafirmar o comprometimento com o desenvolvimento sustentável e pede aos países desenvolvidos que forneçam apoio financeiro e tecnológico para auxiliar países em desenvolvimento e se adaptarem a mitigarem os efeitos das mudanças climáticas. O Acordo de Paris, assinado em 2015, reiterou o combinado de que os países ricos deveriam garantir o financiamento de 100 bilhões de dólares, cerca de 382 bilhões por ano até 2020, para atender às necessidades dos países em desenvolvimento relacionadas às adaptações climáticas. A nota divulgada, que foi nesta sexta 28, ratifica a sinalização que o presidente Jair Bolsonaro deu ao líder francês Emmanuel Macron de que o Brasil permaneceria no Acordo de Paris. Na quinta, que foi dia 27, Macron havia dito que não assinaria nenhum acordo comercial com o Brasil se o país se reiterasse do acordo climático. Ameaçado colocar um entrave dos trabalhos das negociações comerciais entre União Europeia e Mercosul. Durante a campanha eleitoral no ano passado, Bolsonaro havia dito que, se eleito, poderia retirar o Brasil do Acordo de Paris. E em janeiro, o presidente afirmou que, por hora, o Brasil não iria deixar o acordo climático. Como podemos ver, todos os líderes representando o BRICS. Os líderes se comprometeram com o comércio internacional, transparente e não discriminatório, aberto, livre e inclusivo. Condenam os ataques terroristas, inclusive contra os países do BRICS, em todas as formas e manifestações, onde quer que sejam ou por que sejam cometidos. Os países permanecem comprometidos com o combate à corrupção e reconhecem que ela é um desafio global, que podem afetar de forma negativa o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Por fim, elogiam o Brasil por identificar o crescimento econômico para um futuro inovador como tema do ano de 2019, período em que o país é o líder temporário do grupo. O próximo encontro do BRICS será em novembro em Brasília, ressaltando que esse é o primeiro encontro do BRICS no governo de Jair Bolsonaro, que é o atual presidente do Brasil. Até o próximo vídeo.
Detected using Powtoon. Olá pessoal, aqui é o canal Jovem Cristão TV, né? Silvio Pinheiro. Se não é inscrito no canal Jovem Cristão TV, se inscreva, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser um resumo do que aconteceu no G20, né? Vamos especificar não muito o Brasil, mas todos os países englobados no G20, né? Infelizmente aconteceu aquele período do homem usar drogas justamente no período em que o governo brasileiro estava indo para a reunião G20 e que pegou muito mal, né? Pois as drogas estavam no avião federal, né? E aconteceu algo muito ruim, né? Porque no Japão, para a reunião do G20, Bolsonaro disse que o Brasil tem muito a ensinar a Alemanha, né? E todos esses detalhamentos que eu vou falar aqui eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E aconteceu também ataques, né? O presidente não soube muito, estava um pouco assim assustado por conta do que tinha acontecido, do homem ser fragado, tá utilizando, né, drogas em um avião federal. Fora as desavenças que teve com a chanceler Theresa Merkel. Ele disse, nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive sobre o meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, vem da parte de carvão e a nossa não. Então eles têm muito o que aprender conosco. O governo do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores que vieram aqui para ser divertidos por outros países. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado de alguns casos como chefe de estado que estiveram aqui, afirmou Bolsonaro. Mais tarde foi o presidente francês Emmanuel Macron que entrou no assunto ambiental. Já em Oscar, ele disse que não assinará acordo comerciais com o Mercosul caso o Brasil deixe o Acordo de Paris. Isso todos vocês souberam, né? O que aconteceu? Ele disse que a política de meio ambiente é totalmente injusta em relação ao Brasil. O Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente do mundo. Quem tem moral para falar da preservação do meio ambiente no Brasil? Esses países que criticam vão procurar sua turma, disse Augusto Heleno, ministro-chefe do GSL. O que eu discordo totalmente. Mas, continuando, aconteceu uma reunião informal, né, isso foi na sexta-feira, do Brasil com Emmanuel Macron. Bolsonaro sinaliza a Macron que o Brasil vai continuar no Acordo do Clima de Paris, né? O presidente firmou compromisso junto aos países do BRICS, que mais para frente ainda vou falar um pouco sobre isso. Mas continuando, Bolsonaro disse a Macron que espera apoio francês ao acordo de livre comércio com a União Europeia, com o Mercosul, e que depois mais para frente eu vou falar também um pouco disso que aconteceu desse acordo. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da França Emmanuel Macron tiveram um encontro de 20 minutos em Osaka, no Japão, durante o G20. Bolsonaro sinalizou a Macron que o Brasil vai continuar no Acordo de Clima de Paris e disse esperar o apoio da França para o Acordo de Livre Comércio da União Europeia com o Mercosul. A posição do presidente brasileiro reforça o compromisso sobre o tema firmado pela BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Continuamos comprometidos com a plena implementação do Acordo de Paris, adotado sobre os princípios da Convenção 4 das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, UNFCCC, inclusive os princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades, à luz de diferentes circunstâncias nacionais. Na quinta, que foi dia 27, Macron havia dito que não assinaria nenhum acordo comercial com o Brasil se o Brasil se retirasse do Acordo de Paris. Então aqui Bolsonaro se reuniu com Macron, confirmando, né, que não iria sair, né? Foi uma reunião informal, né, que aconteceu, mas foi bastante significativa para o Brasil, né? E aconteceram alguns desencontros, né?
Fora a reunião que não aconteceu formalmente entre a França, Emmanuel Macron e o governo do Brasil, aconteceu que foi uma reunião informal, mas aconteceu também um outro desencontro, que foi a não reunião do presidente chinês Xi Jinping junto com Bolsonaro. Eles firmariam ali, discutiriam sobre o comércio, mas como o presidente Xi Jinping estava muito ocupado conversando com os Estados Unidos e outras negociações, não teve como. Isso foi adiado para o mês de outubro. E agora eu vou falar um resumo completamente, do que todos esses países firmaram, não só o Brasil, não só o BRICS, porque BRICS é outro assunto que iremos tratar mais para frente, o que foi tratado do Brasil no BRICS e o que foi tratado essa união entre Mercosul e União Europeia. Então, a partir de agora, vai ser falado o que foi determinado entre todos esses países no G20. Todos os detalhamentos eu vou deixar aqui embaixo. O G20 termina com o apoio dos países aos fundamentos do livre comércio. Cúpula em Osaka terminou nesse sábado agora, dia 29. O grupo de países publicou documento em que aponta a preocupação com as desigualdades de gênero, mudanças demográficas e outros temas que afetam a economia. Os países do G20 concluíram nesse sábado, 29, sua cúpula com um pronunciamento em favor do livre comércio e com um texto que cobre temas que interferem na economia, meio ambiente, criptomoedas, desigualdade de gênero, mudanças climáticas, sistema de imposto, comércio internacional e etc. Há diretrizes de como o grupo das maiores economias do mundo entende que deve ser a solução de cada uma das preocupações, ainda que não seja descrita em detalhes. Nós, os líderes do G20, nos reunimos em Osaka, no Japão, em 28 e 29 de junho de 2019, para fazer reforços conjuntos para enfrentar os principais desafios econômicos globais. Trabalharemos juntos para promover o crescimento econômico global, ao mesmo tempo em que aproveitaremos o poder da inovação tecnológica, em particular a digitalização, em sua aplicação para o benefício de todos, diz o texto de divulgação ao final do evento. E o clima difícil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos se recusaram a reafirmar compromisso com as metas de Acordo de Paris, o que todos os outros países do G20 fizeram. Essa divisão existe desde que Donald Trump virou presidente dos Estados Unidos. Pelo acordo, 200 países concordaram em limitar o aquecimento global a menos de 2 graus. As políticas industriais atuais farão com que a média da temperatura global aumente em 3 graus até o fim do século, de acordo com o relatório da ONU. Antes da cúpula já se sabia que haveria esses desentendimentos entre os Estados Unidos e os outros 19 países do grupo. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que ele não aceitaria um texto final que omitisse a reafirmação sobre o acordo. Para explicitar a discordância, o documento final da cúpula do G20 tem um parágrafo sobre o tema. Os Estados Unidos reiteram sua decisão de sair do Acordo de Paris porque ele desfavorece os trabalhadores e contribuintes americanos. A economia deve voltar a crescer, ainda que moderadamente. O crescimento continua baixo. De acordo com o texto, a economia global deverá ter alguma melhora moderada perto do fim do ano e em 2020, com condições financeiras favoráveis às medidas de estímulo. O texto fala sobre intervenção estatal na economia. Nos afirmamos que políticas
macroeconômicas, estruturas calibradas e específicas para as circunstâncias de cada país são necessárias para resolver os desequilíbrios excessivos e mitigar os riscos para que o G20 atinja seu objetivo de um crescimento forte, sustentável, balanceado e inclusivo. Reforma da entidade de comércio internacional. O grupo de maiores economias está interessado em reformar a Organização Mundial de Comércio, OMC, entidade que aplica multa a países que infringem regras internacionais do tema. É necessário ter alguma ação a respeito do funcionamento do sistema de resolução de disputa que seja consistente com as regras conforme negociadas pelos membros da OMC. O sistema de impostos, outro tema que pode envolver disputa entre países. A ideia é evitar que algumas economias adotem uma tributação que eroda a base. Essas medidas defensivas vão ser consideradas contra certas jurisdições. Trabalho intermediado é uma preocupação do G20. Formas de trabalho novas, como contratação intermediária por aplicativo, podem ser uma fonte de novas oportunidades, mas não ao mesmo tempo preocupam o G20. Elas podem impor desafios para o trabalho decente e sistema de proteção social de acordo com o texto. Outra mudança tecnológica que está no radar do grupo são as criptomoedas. Ainda que elas não representem uma ameaça à estabilidade do sistema financeiro global neste momento, estamos monitorando os desenvolvimentos de perto e permanecemos vigilantes a riscos existentes e emergentes, afirma o grupo G20. O documento do G20 afirma que houve avanços na redução da desigualdade de remuneração entre gênero, mas que ela precisa ser atacada. O trabalho não remunerado das mulheres, destacam, é um obstáculo para a participação delas no mercado. Japão, anfitrião da cúpula, enxerga estabilização da economia. Os líderes do G20 estiveram de acordo na sua determinação em favorecer o crescimento econômico e mostraram sua ansiedade e descontentamento no contexto da globalização e pelo sistema comercial global, disse o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe ao final da cúpula que durou 2 dias na cidade de Osaka. O grupo dos 20 foi capaz de reafirmar os fundamentos do livre comércio, segundo Abe, que destacou em particular o apoio do G20 para conseguir mercados abertos, livres e não discriminatórios. É um campo justo. É difícil encontrar uma solução para tantos desafios globais de uma só vez, mas conseguimos mostrar uma vontade comum em muitas áreas, afirmou o premier japonês. Os líderes também reconheceram os claros riscos negativos na economia global, segundo Abe, acrescentando que os países do G20 concordaram em sua determinação em favorecer o crescimento econômico e de reformar a Organização Mundial do Comércio. A declaração final, acordada pelos líderes, aponta a intensificação das tensões geopolíticas e comerciais, mas o texto não inclui qualquer menção ao aumento de protecionismo no atual contexto de conflitos comerciais entre Estados Unidos e China e outros países. O crescimento global parece estar estabilizando e, em geral, espera ser uma recuperação moderada ainda este ano e em 2020, afirma a declaração conjunta do G20, que também se compromete a enfrentar os riscos decorrentes das tensões mencionadas acima e empreender mais ações se necessário. Com isso eu encerro esse vídeo, do resumo que aconteceu entre o G20 completamente, todos os acordos que foram firmados no G20, Para quem vê esse vídeo sabe que foi o principal do G20 é a economia dos países, Exportação, importação e livre comércio.
Vai ter outro vídeo aqui no canal onde eu vou exemplificar, né, o Brasil no G20, né, o BRICS, né, e o novo acordo, né, o acordo da história entre Mercosul e União Europeia. Até os próximos vídeos. Created using Powtoon. Olá pessoal, aqui é mais um vídeo do canal Jovem Cristão TV. Se você não é inscrito no canal Jovem Cristão TV, se inscreva para estar por dentro das notificações. Clique no sininho, no gostei, compartilha, tá bom? Vamos às notícias. Turquia começa a receber mísseis da Rússia. A medida pode trazer sanções vindas dos Estados Unidos e ameaça a aliança militar do Ocidente. A OTAN, que considera que o sistema não deveria ser usado por um membro da organização. A Rússia começou a entregar nessa sexta-feira, dia 12, um sistema avançado de mísseis de defesa antiaérea S-400. A Turquia informou a agência de notícias Reuters. A medida pode trazer sanções vindas dos Estados Unidos e ameaçar a aliança militar do Ocidente. A OTAN, que considera que o sistema não deveria ser usado por um membro da organização. A entrega anunciada pelo Ministério de Defesa turco e pelo Serviço de Cooperação Militar foi feita em uma base aérea militar perto da capital Ankara. Os Estados Unidos dizem que o equipamento militar fabricado na Rússia não é compatível com o sistema da OTAN e que a aquisição pode levar à expulsão da Turquia de um programa de caça-jato F-35. O Washington vem tentando evitar a negociação há meses, segundo Reuters. Já uma fonte anônima da OTAN afirmou à agência France Press sob a organização de anonimato que a organização está preocupada com a entrega à Turquia. A interoperabilidade de nossas forças armadas é essencial na condução de nossas operações e missões, disse, estando Ankara a continuar desenvolvendo o sistema de defesa aérea com aliados da OTAN. A Turquia assinou um contrato de fornecimento dos mísseis com a Rússia em abril de 2017, embora ainda não tenha anunciado quando terminará a instalação deles nem quando estarão operacionais. A entrega de peças pertencentes ao sistema continuará nos próximos dias, disse o Diretório da Indústria de Defesa da Turquia. Uma vez que o sistema esteja completamente pronto, ele começará a ser usado de maneira determinada pelas autoridades competentes.
A Turquia insiste que está no seu direito de adquirir o material necessário para garantir sua segurança e que a compra do sistema russo foi decidida após o fracasso da tentativa de adquirir os Patriot dos Estados Unidos diante da urgência de ter um sistema de defesa antiaérea. Os investidores no país, entretanto, ficaram incomodados com o acordo que se refletiu na desvalorização da lira, a moeda turca, nessa sexta, dia 12. Também há preocupações sobre o impacto das possíveis sanções americanas sobre a economia turca, que entrou em recessão depois de uma crise monetária do ano passado. Acordos entre Trump e Erdogan. A Turquia diz que o sistema é uma exigência estratégica de defesa, particularmente para garantir a segurança de suas fronteiras ao sul, com a Síria e o Iraque. O país afirma que quando fez o acordo com a Rússia para o S-400, os Estados Unidos e a Europa não apresentaram uma alternativa viável. Depois de se encontrar com o presidente americano Donald Trump na cúpula do G20 em junho, o presidente turco Tayyip Erdogan afirmou que os Estados Unidos não planejavam impor sanções a Ankara pelas compras dos S-400. Trump disse que a Turquia não foi tratada de maneira justa, mas não descartou as sanções. Autoridades americanas disseram na semana passada que o governo ainda planejava impor sanções ao país que variam desde a proibição de visto até as opções mais duras de bloqueio de transações com o sistema financeiro dos Estados Unidos e a negação de licenças de exportação. A aquisição do S-400 é uma de várias questões que afetaram os dois aliados, incluindo uma disputa pela estratégia da Síria e o leste do Rio Eufrates, onde os Estados Unidos são aliados das forças curdas, que a Turquia considera adversárias. A detenção da equipe consular dos Estados Unidos da Turquia também estremeceu as relações, juntamente com a divergência sobre as políticas do Irã, Venezuela e Oriente Médio. A Turquia muito exige que Washington entregue um clérigo muçulmano que Ankara responsabiliza por uma tentativa de golpe em 2016. Com isso eu encerro esse vídeo e até as próximas notícias. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money.